palavra hidráulica vem do grego e significa condução de água. Atualmente, esse termo está associado ao estudo dos fluidos, seja ele em movimento quanto parado. Aqui, como vocês podem ver, estamos no canal aos arredores do Campus Petrolina Zona Rural. E hoje, o que você verá nesse vídeo é como a hidráulica avançou para chegar no que estamos vendo hoje. O primeiro indício do surgimento da hidráulica foi na civilização mesopotâmica. A Mesopotâmia foi uma das civilizações mais conhecidas da história, e isso devido ao seu processo de sedentarização. Os mesopotâmicos começaram a utilizar as águas dos rios Tigres e Eufrates para o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento este que esteve atrelado a construções de diques e canais que permitiam com que a água percorresse o território através da gravidade. Essas técnicas permitiram o avanço da agricultura, já que eles conseguiam controlar, de uma certa forma, a força das águas advindas dos rios. Na mesma região da Mesopotâmia, a Babilônia, em Nippur, implementou os coletores de esgoto. Esses coletores tinham por objetivo a redução de dejetos expostos a céu aberto. As técnicas utilizadas para os mesmos partiram dos mesmos princípios da agricultura irrigada existente na época. Há 25 séculos antes de Cristo, o Egito fez importantes empreendimentos na área da irrigação, sendo de maior destaque a construção do lago artificial denominado Meres. Esse lago tinha por objetivo regularizar as águas do Baixo Nilo. O lago foi construído durante a etapa conhecida como o Médio Império do Egito. O reservatório foi construído a mando do faraó Amenemá, da dinastia Sétima. Essa construção, atrelada com diversas obras, incluindo construções envolvendo a agricultura irrigada, feita por uma classe de trabalhadores e escravos, contribuíram para que o Egito se tornasse uma das maiores nações do mundo antigo. A agricultura irrigada, juntamente com novas técnicas do uso da água, contribuíram para a formação de um arqueduto. Mesmo antes do Egito ter construído o seu canal, um arqueduto similar a este foi construído pela Síria em 691 a.C. O arqueduto era denominado Jeruã. O Império Romano também construiu um arqueduto similar a esse, chamado de Aqua Pia. A hidráulica foi subdividida em algumas categorias. Entre elas, temos a hidrostática, que foi definida por Arquimedes no seu tratado sobre corpos flutuantes. O princípio de Arquimedes afirma que a força de empuxo atua verticalmente e para cima sobre os corpos total, ou parcialmente imersos em fluidos. Além disso, de acordo com esse princípio, tal força tem o mesmo valor do peso do fluido, deslocado pela imersão do corpo. Segundo relatos, o matemático chegou a essa conclusão após ter entrado na banheira e perceber que a quantidade de água que saía era proporcional ao peso do seu corpo. Após a descoberta de Arquimedes, temos a invenção da bomba pistão, que foi inventada em 2000 a.C. por Ctesíbios e construída por seu discípulo Eros. Nessa época, já havia algumas ferramentas para o deslocamento de água para outros lugares. No entanto, essas técnicas eram empregadas com o uso do trabalho humano ou de animais. O diferencial da bomba pistão foi que a mesma conseguia se mover através de uma roda de água, iniciando assim o processo de automação das máquinas. No século XVI, artistas como Leonardo da Vinci começaram a valorizar a estética dos sistemas hidráulicos. Euler desenvolveu equações fundamentais no século XVIII, pavimentando o caminho para a mecânica dos fluidos modernos. E no século XIX, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como os tubos de ferro fundido, a hidráulica teve um crescimento exponencial. No século XVIII, Euler desenvolveu as primeiras equações a respeito do movimento dos fluidos. Essas equações permitiram a consolidação da mecânica dos fluidos. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da produção de tubos de ferro fundido, capazes de resistir à pressão interna relativamente elevada, juntamente com as novas máquinas, permitiram uma acentuação crescimento da hidráulica. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da produção de tubos de ferro fundido, capazes de resistir à pressão interna relativamente elevada, juntamente com as novas máquinas, permitiram um acentuado crescimento da hidráulica. As investigações de Reynolds, Prandtl e Freud forneceram a base científica para o progresso, originando a mecânica do fluido moderno. A partir disso, outras invenções utilizaram a hidráulica como princípio, como as usinas hidrelétricas. Da Mesopotâmia ao mundo moderno.
A história da hidráulica é uma saga de inovação e progresso, moldando o mundo que conhecemos hoje.